Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 9 de junho. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Pacote de obras. Estado anuncia investimento bilionário em mais de 3 mil quilômetros de estradas gaúchas. Saiba de onde vem o dinheiro. Vacinação. Metade dos porto-alegrenses adultos já tomou uma dose contra a Covid. Veja quem pode receber a vacina amanhã. No esporte, técnico colorado Ángel Ramírez testa positivo para o coronavírus. E a seleção brasileira já está convocada para a Copa América. Os detalhes já já. É mais um campeonato com transmissão exclusiva aqui do SBT. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, gente, começamos a segunda edição de hoje, neste Dia Mundial da Imunização, falando sobre vacinas contra a Covid-19. Ótimas notícias sobre a vacina contra essa pandemia. Hoje chegam ao estado mais 219.500 doses. São muitos números, mas cada um desses números é importante. Eu estou falando de AstraZeneca. Elas serão distribuídas aos municípios junto com as 146.250 doses da vacina da Pfizer. E Porto Alegre alcançou hoje um número extremamente importante, significativo na imunização preventiva e correta da população de Porto Alegre. Quem tem as informações, Lu Coleman. Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Nossa, é uma marca histórica, uma marca de esperança, uma ótima notícia. Mais de 50% da população com mais de 18 anos aqui de Porto Alegre já recebeu a primeira dose da vacina. Isso é muito bom. São mais de 550 mil porto-alegrenses. E o número das pessoas que já receberam as duas doses também é alto. Já são 319 mil porto-alegrenses. Representa mais ou menos 30%, quase 30% da população. E a gente vai seguindo, avançando aí a vacinação. Chama-lhe amanhã, amplia novamente a faixa etária. Porto Alegre começa a vacinar pessoas com 55 anos ou mais. Vamos dar uma olhadinha como é que está a vacinação em Canoas. Amanhã a vacinação vai ser ampliada também e atinge então pessoas com 56 anos, sem comorbidades. Serão 27 unidades básicas de saúde que funcionam das 8 da manhã ao meio-dia. Trabalhadores portuários, do transporte aéreo e aquaviário também já podem se vacinar. E vamos ver como fica em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Olha só, também começa a vacinação de pessoas com 56 anos, sem comorbidades, assim como em Canoas. E hoje, por lá, a vacinação nos trabalhadores de reciclagem e limpeza urbana foi completada. Ou seja, todos esses trabalhadores já foram aí imunizados, Chemali. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Que ótima notícia, né, gente? Mais da metade dos porto-alegrenses já vacinada com a primeira dose. Mas isso não significa que a gente pode andar sem máscara, se aglomerar, deixar de usar o álcool gel. Esses cuidados básicos ainda permanecem, mesmo com a primeira e a segunda dose. Já já a gente vai chegar aí num patamar de conseguir tirar a máscara e avançar para uma vida normal, um novo normal que a gente tanto deseja. Mas antes, todo cuidado deve ser redobrado. A gente fala agora da Covid no esporte. Porque, olha, o técnico Miguel Ángel Ramírez testou positivo e já está cumprindo o isolamento. Vamos conversar com Jeremias Werneck. Essa notícia aí pegou o Internacional de surpresa e preocupa, porque o co-irmão já teve um surto e agora um caso importante no Inter, né, Jeremias? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Segunda Edição. Pegou todo mundo de surpresa? Sim. O Inter vive uma crise, mas a respeito do teste positivo do Miguel Ángel Ramírez, eu tenho para dizer para vocês que o treinador já está sendo monitorado pelos médicos do Inter. Segundo o boletim do clube, ele apresenta um bom estado de saúde e o time contra o Vitória pela Copa do Brasil, também contra o Bahia no final de semana, vai ser comandado pelo auxiliar técnico Martim Anselmi, que chegou aqui no Beira-Rio junto com o Ramírez no início dessa temporada, Chemali.
Tá certo. Olha só, Jeremias, vamos continuar conversando sobre futebol, porque vamos falar de seleção brasileira, né? Saiu hoje a lista do técnico Tite, a seleção que está esbanjando qualidade aí nas eliminatórias da Copa, 100% de aproveitamento, mas o nosso assunto agora é Copa América, meu amigo. E aí, e essa lista do comandante brasileiro? Sem nenhuma surpresa, né, Chemali? O Tite manteve o grupo que foi chamado para os 2 jogos das eliminatórias, contra o Equador aqui no Beira-Rio e contra o Paraguai em Assunção. Os times brasileiros vão ser desfalcados, o Campeonato Brasileiro não para, mas essa lista foi apresentada pelo Tite hoje. Os jogadores foram liberados e eles se reapresentam na sexta-feira, dia 11, lá em São Paulo. A seleção que estreia no domingo contra a Venezuela, dia 13. O Brasil, sendo o país sede, teve a estreia antecipada, seria na segunda-feira 14, joga do dia 13 a primeira partida da Copa América aqui no Brasil. Ô Chemali, é uma seleção que entra como favorita, tem o Everton, goleiro do Palmeiras, como um dos jogadores que está aqui no Brasil, o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, que foi chamado para os jogos das eliminatórias, ele não está na Copa América, porque o Thiago Silva, ele está recuperado, então o Rodrigo Caio foi devolvido para o Flamengo, ele não fica à disposição para a Copa América. Mas é uma seleção muito forte, uma seleção com o Neymar, com o Lucas Paquetá, com o Gabriel Jesus, com o Richarlison, com o Everton Cebolinha, ex-jogador do Grêmio, com o Alisson, ex-jogador do Inter. A gente tem a dupla Grenal lá. E por falar em seleção, é bom lembrar que o Brasil fez 2-0 no Paraguai ontem em Assunção. 100% de aproveitamento. Neymar no início do jogo, Lucas Paquetá no final. O Brasil com 6 vitórias em 6 jogos, prontinho para a Copa América, que é aonde, Chemali? Aqui no SBT, né, meu amigo? Mais um campeonato exclusivo na TV que tem torcida. Jeremias Werneck, grande abraço, até amanhã. Para o Jeremias Werneck, a gente descontraindo, falando de futebol, falando de alegria. Domingo, estreia da Copa América aqui na tela do SBT. Olha, a gente troca completamente de assunto agora para falar da resposta, uma resposta rápida, firme do Estado para o assassinato de um agente penitenciário durante aquela tentativa de resgate de um detento dentro de uma UPA em Caxias do Sul. Alex Aniceto, motorista que participou dessa ação, foi morto há pouco. Essa morte ocorreu lá em Caxias após um confronto com a Brigada Militar, justamente a brigada que fazia o cerco para tentar capturar o último aí foragido desse esquema todo, desse plano que começou dentro da penitenciária do Apanhador lá em Caxias do Sul. Mais cedo, ainda durante a manhã, outros 4 envolvidos nesse crime foram capturados. O preso, que conseguiu fugir da UPA, também foi localizado pela polícia aqui na capital gaúcha, mas não quis se entregar. O que fez? Acabou tirando a própria vida. Quem conta pra gente é o repórter Lucas Abate. Foi dentro de um apartamento em uma das mais movimentadas avenidas de Porto Alegre que terminou a caçada Guilherme Ruffi, preso que matou um agente penitenciário em Caxias do Sul. O criminoso que estava recolhido ao sistema penitenciário e que foi resgatado e que é o autor da morte do agente penitenciário, acabou nesta ação cometendo o suicídio, né, quando da ação num apartamento aqui no centro da capital do estado. Junto com ele estavam um dos criminosos que participou do resgate. Um segundo, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso a poucos quilômetros dali, em um apartamento na rua Santa Cecília, em Porto Alegre. O terceiro criminoso e a companheira de Guilherme também foram presos. Essa é uma resposta mínima que os órgãos de segurança poderiam dar à altura para a sociedade, porque quando grupos criminosos tentam resgatar criminosos, é uma afronta ao sistema de segurança. Segundo a Polícia Civil, a fuga foi articulada de dentro da cadeia por 15 dias. Um colega de cela dele e a esposa que organizaram e deram todo o suporte logístico para que eles cometessem esse crime. Tá aí a resposta rápida, estão aí, né, de certa forma, fazendo o seu trabalho de essência, que é a segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, a própria SUSEP, a Secretaria de Segurança Pública como um todo.
Ninguém na sociedade desejava a morte desses bandidos, mas eles escolheram, né, esse enfrentamento, né, e o Ruf dizia aí para o companheiro, não ia se entregar, ou seja, quando a polícia chegou no apartamento, ele já planejava tirar a própria vida para não ter que voltar para a cadeia, porque ficou sem o apoio da facção. Resposta rápida que merece destaque, agora que esse tipo de ação não apague os problemas e os desafios da segurança pública. É preciso que o Estado, a segurança, delegado Ranolfo, vice-governador, controle de verdade os presídios gaúchos, porque infelizmente as facções ainda ditam o ritmo dentro das celas. Esse é o principal desafio, reforço para a SUSEP e também a questão do teleatendimento para desafogar essa questão da transferência de detentos para a questão de atendimento de saúde pública aqui no nosso estado. E olha, em novas imagens hoje, lá em Caxias do Sul, imagens de câmeras de segurança mostram detalhes da ação de guardas municipais que mataram um jovem durante uma perseguição lá na Serra. Veja no Giro de Notícias. O vídeo mostra o veículo em que estavam os jovens sendo cercado por viaturas em Caxias do Sul. O motorista vai dando ré e assim que os agentes descem, eles saem disparada. Em depoimento à polícia, os guardas disseram que a ré ocorreu após a colisão do carro contra o muro de uma casa e por isso atiraram. Mas as novas imagens contradizem essa versão. Matheus da Silva dos Santos, de 21 anos, teria fugido da Blitz porque estava sem carteira de habilitação e tinha medo de perder o carro, comprado por ele 3 dias antes. Os guardas municipais estão afastados das ruas. Em Restinga Seca, câmeras de segurança flagraram o assalto a uma joalheria. Os criminosos chegam no local apontando as armas para os funcionários e clientes. O proprietário chega a ser agredido com uma coronhada e cai no chão. Ele precisou ser levado ao hospital, mas logo foi liberado. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde de ontem. 3 homens e uma mulher participaram da ação. Um dos envolvidos foi preso na manhã de hoje. Em Camaquã, 2 traficantes foram presos em flagrante na BR-116. Foi durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem. Eles transportavam 1 quilo de skunk. A maconha de alto valor comercial estava escondida embaixo do banco traseiro do carro. E olha só, gente, quando o assunto é saúde no trabalho, é assim. Onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Quer entender melhor? Confira na reportagem. Aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, o INSS concedeu cerca de 7 mil benefícios previdenciários por doença ou acidente de trabalho. Só que há trabalhadores que não conseguem, ficam numa espécie de limbo previdenciário. O que seria isso? Cláudio Mazini Pereira, que é médico do trabalho, coordenador do SESI-RS. Bem, existe uma situação na qual o funcionário que estava no benefício do INSS tem o seu benefício cessado pelo perito médico do INSS. Mas, quando do seu exame de retorno ao trabalho, o médico do trabalho da empresa, por algum motivo, discorda, diverge do parecer do médico do INSS. Então, criando-se um impasse. Esta empresa de ventilação industrial de Porto Alegre segue todos os programas de segurança do trabalho em parceria com o SESI. Mesmo assim, registrou 2 casos desse tipo nos últimos anos. O acidente de trabalho ou a doença do trabalho não é bom para ninguém, não é bom nem para o beneficiário que tem que se afastar para o INSS, nem para a empresa, porque muitas vezes o funcionário que se afasta é um funcionário essencial, né? Uma alternativa é tentar realocar o funcionário. Readaptar o funcionário, readaptar o empregado, né, numa outra função em que ele possa exercer a função sem prejudicar a integridade física dele. O melhor caminho ainda é a prevenção. O SESI, né, ele tem produtos, tem serviços, né, para auxiliar a empresa, né, em todas essas questões, em todos esses âmbitos, né. Como é importante, né, prevenir as doenças e os acidentes de trabalho. Quer saber mais? Então participe do SESI Conecta Saúde. Só acessar sesiconectasaude.com.br e fazer a sua inscrição de forma gratuita.
E a gente traz boas notícias sobre investimento em infraestrutura aqui para os gaúchos. O governo do estado anunciou hoje um programa que prevê mais 5 bilhões de reais em investimentos públicos e privados pelos próximos 5 anos aqui no nosso estado. Vão ser mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para obras em rodovias. Vamos conversar com a Gabi Lerina na redação para saber se esse trajeto de rodovias que vai ser revitalizado, melhorado, já está no papel, já tem cronograma divulgado, Gabi. Boa noite. Tem sim, Chemalho. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. As obras devem iniciar ainda no final deste mês de junho e devem finalizar em dezembro de 2022, segundo o governo do estado. Então, ao todo, serão 230 obras e projetos. São mais de 3 mil quilômetros de estradas que serão contempladas, que vão ser, por exemplo, obras como acessos municipais, ligações regionais, conservação e recuperação asfáltica. Para isso, o estado foi dividido em 9 regiões e a região norte, que contempla ali como Passo Fundo e Erechim, vai ser a região que vai receber o maior investimento. Só para essa região serão 220 milhões de reais, serão 523 quilômetros de asfaltos que devem ser recuperados. O anúncio foi feito agora à tarde, durante um lançamento de um programa que chama Avançar, que é um programa de investimentos do governo do Rio Grande do Sul. E o governador Eduardo Leite explicou que esse montante aí bilionário, 1 bilhão e 300 milhões de reais, é reflexo das reformas estruturais já feitas aqui no estado e também do projeto de privatizações das autarquias. Vamos ouvi-lo. As reformas administrativa, previdenciária feitas pelo governo economizaram no ano passado, na folha de pagamento, 700 milhões de reais. Vão economizar mais de 1 bilhão nesse ano e no ano que vem também mais de 1 bilhão de reais, vai totalizar cerca de 3 bilhões de reais que, se o estado não tivesse feito as reformas, seriam drenados dos recursos do estado para simplesmente pagar a folha de pagamento. O governo também falou sobre o plano de concessão das rodovias à iniciativa privada, que prevê investimento de mais de 10 bilhões de reais em 30 anos. São 1.131 quilômetros. Na próxima sexta-feira, dia 18 de junho, abre uma consulta popular para que as pessoas possam participar, trazer ideias. Os leilões devem acontecer até o fim deste ano, quando a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que hoje administra a maior parte dessas rodovias, deve ser extinta, Chemalho. Mas é uma excelente notícia, né? A estrada é progresso para a população. Sem dúvida, minha amiga. Muito obrigado pelas informações. Está aí o governo agilizando e a fiscalização é nossa. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem e tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a inflação que assusta os gaúchos. A cesta básica mais cara do país é daqui. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com o Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, Porto Alegre voltou a ter a cesta básica mais cara do país. Não é só o nosso churrasco que está caro. Quando a gente fala em cesta básica, especialmente aqui na capital gaúcha, nosso arroz com feijão, aquele bem temperadinho,
nosso bolso sente. O valor na capital é de R$ 636, comparando o custo entre maio de 2020 e maio desse ano. O preço do conjunto de alimentos básicos subiu 22,82%. O óleo de soja teve a maior alta, mais do que dobrando de preço em um ano. O Diese estima que o tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica é de mais de 111 horas por mês. Logo mais no SBT Brasil, você acompanha a reportagem completa da Luciane Coman sobre esse sobe e desce da inflação e o nosso bolso realmente que já está sentindo faz tempo. Agora, antes de encerrar, a gente relembra algumas informações sobre a vacinação. Amanhã, a capital amplia a vacinação para 55 anos. Realmente, mais da metade dos porto-alegrenses vacinados com a primeira dose e a faixa etária reduzindo a cada dia. Boa notícia, se protejam. Busquem o seu direito com relação à vacina, exerçam o seu direito, porque realmente a gente precisa se proteger. Converse em casa com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, se ainda não foram se vacinar, né? E você também que tem direito, vá até o posto de saúde, aos drive-thrus, exerça o direito para a gente se proteger e vencer de uma vez por todas essa pandemia. Obrigado pela sua companhia. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, 11h30, SBT Rio Grande com André Rário Glauco Paza. A gente se fala às 7h20 da noite aqui no Segunda Edição. Tchau, tchau.